Durante live, promovida pelo Movimento República de Curitiba, a advogada Cláudia Trinca, uma das diretoras da União dos Advogados do Brasil, a UNAB, debateu com a deputada Bia Kicis, presidente da CCJ da Câmara, projetos que visam limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. A advogada apontou que um projeto da deputada visa vedar que a Corte legisle em matéria penal. Trinca afirmou: hoje tudo está virando crime. A advogada explicou: essa questão do direito de voz, essas garantias fundamentais estão sendo suprimidas justamente por esse ativismo judiciário daqueles que deveriam estar preservando a liberdade de você se manifestar. A advogada apontou que no projeto em questão faltava uma sanção aos ministros que extrapolem suas atribuições. Ela sugeriu que o ativismo judiciário seja incluído nos crimes de responsabilidade por ferir a tripartição de poderes. A deputada Bia Kicis explicou que há mais de um projeto de lei e que um de seus projetos torna crime de responsabilidade a usurpação de atribuição privativa de outro poder. Bia Kicis explicou: estamos dando uma resposta dizendo para o Supremo que ele não pode fazer aquilo que ele já não pode fazer. A advogada Cláudia Trinca apontou a extrema necessidade de impor limites à atuação da Corte, lembrando que o Supremo não tem qualquer espécie de controle externo e vem promovendo, inclusive, interpretação contra texto expresso da própria Constituição que ele tem que salvaguardar. A advogada disse: estão sim extrapolando os limites, interferindo em nomeações do Executivo, interferindo em eleições até do presidente do Senado. Como é possível? E essas prisões políticas que estão havendo? Lembrando a prisão do deputado Daniel Silveira. Assim está. Então, Bia, eu li o seu projeto, né? E, na verdade, ele traz uma vedação de que o controle concentrado do STF possa legislar em matéria penal, tá? Na verdade, eu achei fantástico, né? Porque hoje tudo está virando crime e isso já faz parte, inclusive, nessa esteira da censura, né? E essa questão do direito de voz, essas garantias fundamentais, tá? Elas estão sendo suprimidas justamente por esse ativismo judiciário, dos quais eles deveriam estar preservando, porque eles são os guardiões, né, da nossa Constituição, e deveriam estar preservando a liberdade de você se manifestar, porque eles são pessoas públicas, afinal, não é? E as pessoas públicas, você tem direito de criticar, fazer críticas, obviamente, dentro do respeito às instituições e tal. Então, eu acho, tá? A única coisa que eu achei que faltou é a sanção, né? Você trouxe a vedação, né? Mas eu achei que você poderia ter, na minha opinião, depois eu até quero mandar para você uma coisa que eu já até escrevi aqui, que seria exatamente tornar o ativismo judiciário inserido no crime de responsabilidade, tá? Por ferir a tripartição. E aí eu trouxe até um rol que é exemplificativo, né, do que seria o crime de ativismo. Depois aí, se você quiser, até te mando, olha, algumas coisas que nós vimos acontecer, tá? Intervir em nomeações legítimas e típicas do Executivo e demais poderes. Seria uma... Doutora Cláudia. Oi. Só para fazer um esclarecimento. Na verdade, são dois projetos diferentes. Ele se refere só à matéria penal e deixa claro que não cabe ao Supremo, ao Judiciário, tipificar, né, criar tipo penal. Então, mas aí só na questão, só no controle concentrado, né? Esse é um caso. Agora, eu tenho outro projeto que torna crime de responsabilidade a usurpação de atribuição privativa de outro poder, então do legislativo.
Então, eu tenho esse projeto. Era isso que me interessava, então. É crime de responsabilidade. Então, um complementa o outro, porque esse aqui é uma coisa absolutamente óbvia, que não se pode, o Supremo não pode criar crime como eles fizeram, mas é porque eles só criam crime no controle concentrado, numa ação individual, num RE, alguma coisa assim, não teria como eles fazerem isso. Porque não tem não é erga omnes, né? Não é para todos. Mas no controle concentrado eles já fizeram mais de uma vez, então acendeu todas as luzes, né? Eu nunca imaginei que eu fosse ver uma coisa dessas. Então, estamos dando uma resposta de dizer para o Supremo que ele não pode fazer aquilo que ele já não pode fazer. Eu fiquei assim, com muito espanto quando eu vi a história da criminalização da homofobia por analogia ao crime de racismo. Isso me deixou muito indignada. Mas não porque se trata do crime de homofobia, qualquer crime que fosse. Quem tem que tipificar é o parlamento, que legisla e cria crime. Mas isso se aprende na primeira aula, no primeiro dia de aula de direito penal. Então não é possível a gente assistir conformado a Suprema Corte do país cometer assim, uma barbaridade dessa. Então, por isso que eu fiz esse projeto. Tá? Ainda mais em Malam Partem, né? Analogia em Malam Partem nem pode. Com certeza. Com certeza. Eles fizeram uma teratologia que eu nunca vi. É uma falta de tecnicidade total, né? E aí tem o outro, que é o que cria o tipo penal, que cria o crime de responsabilidade. Então, tem o do deputado Sóstenes, que já é de 2016, o da deputada Cris Tonieto, também, né? E qual que é esse? 5693. 5693. Eu sou autora ou relatora desse? Eu sou coautora desse, tá? Então, porque já tinha o do deputado Sóstenes, quando nós fizemos assim, um antigo, nós fizemos e eles foram apensados. Então, nós estamos muito focados nisso. Me preocupou ver hoje uma notícia de que o presidente do Senado disse que só vai pautar qualquer assunto relacionado a qualquer coisa relacionada ao Supremo Tribunal Federal, que seja corrigir um desvio de rumo, como esse, dele estar usurpando a nossa competência, após conversar com o ministro Fux. Quer dizer, me preocupa, porque eu acho que nós... Com certeza. Nós não podemos esperar que eles concordem que a gente impeça que eles usurpem a nossa atribuição. Então, para esse aqui, eu sou autora desse. Altera a Lei 1079, que é a Lei de Responsabilidade, na parte em que dispõe sobre o processo de julgamento de crime de responsabilidade. Não, esse daqui não é o seguinte, nesse eu ainda digo que o presidente da casa é obrigado a submeter à mesa. Ele não pode simplesmente não fazer nada. Então, olha só, aqui a denúncia que está regular, está tudo certo, não tem nenhuma impropriedade formal, né, que impediria. Sim. Diz o seguinte, que essa denúncia assinada por cidadão denunciante com firma reconhecida deve ser acompanhada de documentos, tal. E aí, diz que a Secretaria-Geral da Mesa, no momento da apresentação da peça, verificará o atendimento. Na mesma sessão em que fizer a leitura, será eleita comissão especial constituída por 1/4 da composição do Senado. Então, aqui eu estou prevendo que o presidente da casa não pode ficar sentado em cima dos pedidos, ele tem que submeter à mesa e a mesa criar uma comissão. E aí, claro, pode ser inadmitido, pode se julgar contrário, entender que não houve crime. Mas o que não pode é impedir, né, esse tipo de controle pelo cidadão e pelo Senado, a quem cabe. O próprio regimento interno do Senado, que eu já estudei, ele diz que não pode mesmo.
tem que ser remetida à mesa, ao órgão colegiado. Eu conversei com vários senadores sobre isso. Então, na verdade, são situações que a gente vê são tão arbitrárias que a gente vê, gente, pera lá, nós temos que entender que o Supremo, ele não é que nem o Congresso, que nem o Executivo, ele não tem uma corregedoria, ele não tem um órgão interno de controle, ele não se submete ao CNJ, ele não tem controle nenhum. Então, a gente vê ele agindo, dando até interpretação contra o contratexto expresso da própria Constituição que ele tem que salvaguardar, né? E então essas interpretações como a mutatis mutandis, ela não pode transformar uma lei constitucional totalmente contrária aos direitos fundamentais, totalmente contrária a tudo que existe. E é o que me parece o que estão fazendo, estão sim extrapolando os limites, tá? Praticamente interferindo em nomeações do executivo, interferindo em eleições. Até do presidente do Senado, Dias Toffoli, falou que o voto tinha que ser fechado. Onde já se viu isso, gente? Essas prisões políticas estão havendo. Eu conheço o direito, então, enquanto se soltam diversos condenados pela pandemia, como que a doutora vê a prisão, por exemplo, do Daniel Silveira, que não foi nem consultada a Câmara de Deputados se poderia ou não ocorrer, e ele tem a imunidade do artigo 60. E está preso até hoje. Eu acho que todo mundo sabe como é que eu vejo isso, porque eu fui uma das 130 parlamentares que votou contrário, né? Que queria que ele fosse solto imediatamente. Aquela prisão, ela foi absurda, ela foi ilegal, ela foi abusiva, e infelizmente o próprio parlamento acabou concordando com mais uma invasão, né? Assim, mais um desrespeito à nossa, eu diria, prerrogativa. Porque as pessoas têm que entender, uma coisa é prerrogativa, outra é privilégio, são coisas bem diferentes. Não, eu entendo. Ela é do cargo. Então, qualquer parlamentar, né, no exercício do mandato, enquanto for parlamentar, tem essa imunidade. Uma imunidade que é relativa às suas palavras, seus votos e manifestações. Não tem nada a ver com impunidade. Se eu cometer um crime, né, ou, por exemplo, um parlamentar dá um tiro no vizinho, rouba alguma coisa, isso não, qualquer crime comum não você não tem imunidade para isso. A imunidade é da palavra, do voto, da opinião, da manifestação. Por quê? Porque quando eu falo, por exemplo, eu estou falando aqui tudo isso. Eu não estou falando só por mim, eu estou falando por todos os eleitores que me colocaram aqui dentro. Fez para mim, deputado Darcy? Eu estou falando por todos. E todos esperam que eu fale. Por isso que você me representa. Por isso sua coragem. Representar. Você enfrenta. É isso que a gente espera. Você representa, sim, o empoderamento da mulher forte, aguerrida, que não, com destemor, e que chegou onde está por meritocracia, não é só por ser mulher. Porque você é extremamente qualificada, tem essa personalidade proativa, faz, e saiba que, olha, eu gostaria muito de poder corroborar, fazer mais lives com você, adentrar mais sobre o ativismo, que eu sou uma pessoa, tenho uma tese dissertativa sobre o assunto, tá? E, assim, eu falo que eles criaram uma arapuca com narrativas que são sofismos, né? Para que todos, assim, olha, não, está dentro da legalidade. Não há legalidade. É um constrangimento ilegal. Essas prisões se tornaram prisões políticas, tá? Porque um primário com imunidade parlamentar, primeiro, não estava em flagrante delito, ou não é? Não foi nem sequer consultado a casa, porque antes de você prender um parlamentar, você tem que consultar a casa se pode, nem isso. Prenderam e depois, pior,
me desculpa falar, mas os próprios pares autorizaram a prisão ilegal, né? Que feria a dignidade humana, que é megavetor da nossa Constituição, e a dignidade humana e os direitos fundamentais do deputado, como ser humano. Exato. Deputado. Ainda que ele tenha falado tudo que ele falou, não estou concordando com o conteúdo, mas foi uma arbitrariedade. É bom.